Então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai, então, tratar do capítulo do sonho da injeção de IRBA, no texto do seminário 2 do Lacan. Bom dia, Felipe. Seguindo aí o que a gente tinha combinado. O que eu pensei antes, só falar rapidinho, eu recuperei no seminário 2 algumas partes, né, dessa dimensão metodológica, que é o que está nos interessando, que eu acho também pode ajudar aí, né, no entendimento desse capítulo, né, ou desses capítulos, né, que são 2 capítulos. Então, assim, vou meio resumindo, porque senão vai gastar muito tempo. Mas o que Lacan vai trazendo, assim, desse ponto de vista metodológico? Ele vai contando que, nesse seminário 2, né, ele vai fazer o exame e a crítica da noção do eu na teoria do Freud. Tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista técnico, né? E aí fazendo essa análise, né, crítica do tipo de incidência atual, do tipo de uso que se faz dessa noção do eu na psicanálise atual, no sentido da psicanálise daquela época. Né? Então, esse é o, vamos dizer assim, esse é o objetivo geral aí da investigação dele, fazer esse exame e a crítica da noção do eu em Freud e nos pós-freudianos. E aí, né, ele vai dizendo coisas aqui, né, desse ponto de vista metodológico, que ele vai falar em mais de um lugar dos seminários que eu já vi ele falando em outros lugares. Uma delas é que os resultados de um seminário vão sendo incorporados, né, ao outro seminário. Então, ele vai pensando a pesquisa dele, né, de uma forma progressiva. Onde o que veio antes, né, dá condições, sustentação para o que vem depois. Tanto que tem momentos dos seminários que ele vai dizer que os participantes têm que estar familiarizados com o que ele discutiu antes, porque, de alguma maneira, o que ele está discutindo naquele momento, né, é tributário do que ele já falou. Ele até fala assim, os resultados a que chegamos no seminário 1 serão quase que completamente integrados a essa nova fase, né, de retorno à teoria do Freud. E aí ele também propõe que este seminário é um seminário de textos, então ele sempre vai enfatizar isso, é um seminário de textos, e ele vai indicar os textos e vai dizer que as pessoas têm que ler os textos para participar do seminário. Tem momentos de outros seminários que ele fala, se vocês forem vir aqui, né, só para ficar escutando e não dar nenhuma contribuição, nem venha. Então, assim, ele fica meio irritado com quem participa só como ouvinte, vamos dizer. E aí ele vai indicar alguns textos. Ele vai falar assim, é preciso, para participar daqui do seminário, para acompanhar a discussão, para entender o que eu estou propondo, que vocês leiam alguns textos com muita atenção. Aí os textos que ele indica das origens da psicanálise, né, que é o projeto, Psicologia Científica, o Interpretação dos Sonhos, especialmente o capítulo Psicologia dos Processos do Sonho, né, e aí a gente vai ver que ele vai fazer essa análise também desse capítulo da injeção de IRMA. Ele indica também o Além do Princípio do Prazer, ele indica também Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele indica o Eu e o Isso, ele indica neurose e psicose, ele indica a perda da realidade da neurose e na psicose, ele indica análise finita e infinita, e ele indica esboço de psicanálise. Isso é interessante também, eu achei, né? Então, ele vai propor que, assim, para você conseguir acompanhar o que está sendo discutido ali, você teria que ter uma leitura prévia desses textos. Isso é interessante, porque normalmente a gente acaba, às vezes a gente acaba indo para o seminário direto, né? E fazer esse mapeamento a partir do qual o autor está pensando, né, cria condições melhores para a gente de entender o texto. Então, teria que fazer todo esse percurso. E isso também eu percebi que é algo do método do Lacan, porque ele vai ler, ele lê de uma forma... Eu não sei como é que tem um nome metodológico para isso, mas é assim, ele vai pegar um tema, por exemplo, do eu. Ele vai fazer um mapeamento de como o eu aparece desde o primeiro texto até o último. Então, ele pega esse conjunto de textos
do primeiro ao último, vai tentando entender, ele divide em etapas o pensamento do Freud. Então, nessa primeira etapa do projeto, o aparelho psíquico, né, consequentemente o eu era pensado de um jeito, numa interpretação dos sonhos era de outro jeito, né, até chegar lá, né, passar a lei do princípio do prazer, até chegar no último texto que ele está usando, para pensar como eu é pensado. Então, ele divide em etapas. E ele vai dizer que as etapas, né, não representam necessariamente um contínuo. Elas têm rupturas, elas têm contradições, elas têm tentativas de solucionar problemas, né? Por exemplo, surgem problemas do projeto em relação à construção do aparelho psíquico, então ele vai tentar produzir um rearranjo, né, para encontrar uma coerência teórica, ou vai aparecer algo na dimensão clínica que ele vai precisar rever. Então, a leitura dele, pelo menos nesses primeiros seminários, essa leitura, pelo menos no 1, no 2, a gente teria que ver nos outros, né? Tem esse acompanhamento dos textos do primeiro ao último, de como o tema, nesse caso do eu, né, como o tema do eu vai aparecendo, e vai sendo organizado. Então, ele indica esses textos. Tem uma outra dimensão que aparece aqui, né, no texto dele, né? Ele vai indicar isso, né? Leiam texto, leiam várias vezes. Às vezes ele indica trecho dos textos que tem que ser lidos, né? Olha, leia este parágrafo. Leia este parágrafo mais de uma vez, que é um parágrafo muito hermético, muito difícil de ser elucidado, muito difícil de ser entendido. Então, assim, leia várias vezes para poder compreender do que se trata ali. Outra coisa também que ele propõe, né, é a introdução de novas categorias teóricas, eu acho, tanto de leitura, de análise, né, do texto freudiano, né, quanto de construção para a própria teoria dele. Uma delas é o simbólico. Aqui no seminário 2, ele vai dizer assim, eu vou tentar, de alguma maneira, demonstrar aqui que a categoria do simbólico tem um fundamento para a gente pensar dentro da psicanálise, mas o Freud nunca formulou isso. Então, assim, ele formula a categoria do simbólico, e essa categoria, né, Freud nunca formulou. E por que ele constrói essa categoria do simbólico? Para resolver problemas que ele acha que não foram resolvidos por Freud, que o Freud deixou em aberto, ou problemas que aparecem no campo. Então, nesse sentido, os conceitos que ele vai introduzindo, né, são sempre para tentar dar soluções né, que não foram encontradas no campo, especialmente por Freud. Ele vai falar isso no Sonho de Irba também, né? Aí só que ele vai falar do imaginário. Então, também tem essa dimensão metodológica. Ele vai construindo categorias teóricas novas que vão propondo novas, né, que ele vai usando para reler o Freud, né? E aí, a partir dessas novas categorias, claro, vão se produzir outros resultados, outras interpretações, que aí é diferente do Freud. Né? Aí começa a ter... a partir do Freud, sustentado no pensamento do Freud, mas se produz uma outra teorização. Né? Aí ele vai enfatizar várias vezes, né, que assim, é preciso ler os textos, é preciso voltar aos textos, é preciso ler os textos antes do seminário, ir para o seminário, discutir as questões do seminário, depois voltar para os textos e ler de novo. Então, assim, é uma ênfase muito grande no trabalho com a leitura material do texto ali, né? Ler, reler. Ele indica também ler não só em inglês, na época estava muito em inglês, né? Disseminando a obra do Freud. Não ler só em inglês, porque a tradução às vezes é ruim, ler em outras línguas, né? Hoje em dia, inclusive, com a IA fica mais fácil, né? Dá para a gente comparar, né? Até pegar o alemão, jogar lá o alemão para traduzir alguma palavra, algum termo. A gente faz isso com o Lacan, usando o Starfella, né? Inclusive, eu usei o Starfella para ler uma parte aqui do Sonho de Injeção de Irma e aparecem coisas interessantes, assim, essa comparação. Uma outra posição metodológica aí que eu acho que o Lacan tem, né? Eu acho não, né? Que ele diz aqui que tem em relação ao texto do Freud, ele toma
a obra do Freud como uma obra aberta. Então, para ele, o pensamento do Freud não se formula numa edição definitiva e dogmática. É um pensamento aberto, que você, né, pode ir ler, reler, e nesse trabalho de leitura e releitura, você vai descobrir novas coisas. Você vai construir novas coisas a partir dele, que ele vai dizendo, isso ele fala na coisa freudiana. O Freud deixou muitas pistas, né? Conceitos não explorados, detalhes clínicos a serem investigados, linhas de pesquisa, né, a serem seguidas. Então, é uma obra em aberto, né? Assim como é a obra de todo grande autor, né? Dos filósofos, do Freud, do próprio Lacan, né? Os grandes pensadores têm sempre essa obra aberta, né? Cuja interpretação é quase, né? O Alberto Eco fala isso, né? Uma obra, um texto pode ser ele pode ser quase que infinitamente interpretado de formas diferentes, né? Embora tenha limites à interpretação, mas ela permite múltiplas interpretações. Então, assim, não tem o próprio pensamento do autor não tem uma edição definitiva, e também não tem como alguém vir dizer que a leitura que ele está fazendo é a definitiva, é a verdadeira, né? É a verdadeira de acordo com determinados critérios ali que o próprio leitor constrói para dizer que é verdadeira. Isso não quer dizer que não tenham leituras melhores, né, mais alinhadas com o pensamento do autor, e outras mais distantes, né, e problemáticas. Então ele vai propor, então ele vai tomar a obra do Freud como aberta, né? Então, assim, podendo fazer esse trabalho de releitura. Que mais, né? Aí ele vai trazendo outros elementos aqui que eu acho que acho que não são necessariamente acho que não são necessários. Só um deles que eu acho que é uma regra fundamental aqui que ele traz, que ele defende que para ler o pensamento do autor, primeiro você tem que entender as regras de compreensão, ou a lei fundamental, né, ou a lei que organiza o pensamento desse autor. Sim. Quais são as regras de compreensão, de entendimento que a obra explicita, né, que dão ali, de alguma maneira, condições para o pensamento surgir. Primeiro buscar esses fundamentos, né, para aí você consegue entender o pensamento do autor. Que é para, né, porque é isso, o autor tem critérios. Por exemplo, no caso Dora, né, bem no começo do caso Dora, o Freud fala: é preciso que o leitor do caso entenda antecipadamente a minha teoria dos sonhos para ler o caso, senão não vai compreender, senão vai achar que é uma viagem. Então, muitas vezes, os autores eles já vão, né, às vezes de forma implícita, deixando claro quais são os critérios ali, né, qual que é a posição, vamos dizer, que ele está assumindo, epistemológica, e para a gente conseguir entender o texto, a gente tem que, de alguma maneira, se aliar a essa posição. Claro que depois a gente pode criticar, né, e fazer outras elaborações. Mas para acompanhar o pensamento do autor, primeiro seria isso. E é isso que o Lacan vai fazer, né? E ele vai acompanhando, então, o pensamento do Freud, destacando os problemas que o Freud tinha, os conceitos que ele foi utilizando para lidar com esses problemas e as reformulações que ele fez. Bem, é isso. Aí, né, nisso ele vai chegando aí já está próximo do capítulo que a gente vai trabalhar, que é o do sonho da injeção de ígua, né? Bem, eu fui fazendo algumas anotações, alguns comentários. Ô, Wilson, você falou que tinha pensado algo, você quer já começar falando? O que eu percebi? Uhum. Que o Lacan desce a ripa em Erikson, né? Ah, sim. Uhum. Na interpretação do Erikson, né? Uhum. E aí, por curiosidade, eu fui atrás. Mas eu não encontrei a obra de Erikson, falava sobre esse texto.
mas eu encontrei um artigo Hum, escrito em sérvio. Sérvio? Nossa. Aham. Se alguém souber ler sérvio, eu posso mandar para vocês. Será que não dá para pôr no Cloud? Eu usei aqui o chat GPT, mas o meu, como é gratuito, ele só fez Resumo. um apanhado, um resumo, Uhum, onde o autor do texto, ou é autor, eu estou na dúvida agora, uhum. faz uma comparação da interpretação do Lacan e do Olha. Erickson. E aí, se vocês acharem interessante, eu posso ler algumas coisinhas que o texto trouxe, porque Uhum, o Lacan critica muito, né? O Lacan vai criticar muito forte a interpretação que o Erickson faz do texto, que é justamente esse texto da injeção de Irma, né? uhum, Lacan faz uma crítica muito forte, acusa o Erickson já de culturalismo, né? uhum. E aí eu O fiz. que significa isso, assim, o culturalismo? Não acabei não pesquisando. Pois é, eu não tenho leitura muito apropriada do Erickson para falar sobre isso, mas pelo que eu entendi da fala do Lacan, é que o Erickson ele trabalha muito a perspectiva da psicologia do eu, Uhum, que não leva em consideração o simbolismo e a linguagem, hum. mas leva em consideração o contexto no caso do Freud. Ah, tá. Foi mais ou menos o Uhum, que eu entendi, uhum. porque eu não É tenho o leitura. conteúdo manifesto, né, o Wilson? Estou vendo aqui no texto. Leva Isso, em consideração o conteúdo manifesto, essa é a expressão que o Lacan usa no texto aqui. exatamente, o conteúdo manifesto. Aí não leva em consideração o conteúdo latente, que aí seria, né, a referência ao inconsciente. Isso. Aí, o textinho em sérvio trouxe aqui. Depois você compartilha com a gente lá no grupo. Compartilho. Vou compartilhar o texto e o resumo que o chat GPT fez. Tá. Tá. Espera aí, deixa só esses dois textos. Acho que esse segundo está mais interessante. Você vai mandar lá no WhatsApp? Vou mandar já já. Tá. O que Erickson vê no sonho, né? Ah, Aí é a tradução já do texto dessa pessoa em sérvio, né? uhum, Erickson lê o sonho como um drama psicológico de Freud. Para hum, ele, Freud sente-se acusado pelo fracasso do tratamento de Irma. Surge ansiedade. Diante dessa ansiedade, segundo Erickson, o ego do Freud regride. aí por isso a conexão com a regressão. Exatamente. O É o que ela sonho, acredita. o sonho mostraria, no caso, o sonho do Freud com a injeção de Irma, né? Mostraria diferentes níveis do desenvolvimento do eu, que é o que Lacan vai criticar, né? Isso. E aí vai Uhum, criticar o Erickson também aqui no texto. E aí o texto também diz lá que os personagens que aparecem no sonho, Leopold, Otto e outros, seriam uhum, expressões dessas funções egóicas do próprio Freud. uhum, Em outras palavras, Erickson procura responder o que estava acontecendo na personalidade de Freud. uhum, E aí, no caso, a análise desse sonho é centrada na psicologia do sonhador, que é a perspectiva do Erickson, né? uhum, Lacan considera isso um erro metodológico. E aí, uhum, o texto traz a crítica do Lacan. Posso ler? uhum, Lacan afirma-se deve partir do texto, ou seja, deve-se partir do próprio sonho do Freud, e não da interpretação do estranho, né? Que no caso seria ele. uhum, Não importa, primeiramente, a personalidade de Freud, é a crítica de Lacan ao Erickson, né? uhum.
importa a estrutura do sonho. Uhum. A crítica é semelhante àquela que Lacan faz à psicologia em geral. A psicologia procura intenções, a psicanálise procura significantes. Então, aqui o Lacan critica o Erikson, né, porque o Erikson não está buscando os significantes do texto, mas as Sim. intenções do texto, no Uhum. caso, o sonho, né? Uhum. Por isso ele escreve, o autor, é o que Lacan escreve, né? O autor é apenas um escrevinhador. Uhum. A frase é provocativa. Ela significa, quando o inconsciente fala, Freud não é autor soberano do que diz. O sonho produz uma verdade que ultrapassa o próprio Freud. Assim, enquanto Erikson pergunta o que Freud sentia, Lacan pergunta o que o sonho diz. Então, e aí tem outras coisas aqui, é um texto extenso dessa tradução, né, que eu vou mandar para vocês. E aí vai mostrar essas perspectivas aí críticas, né, no caso do Lacan ao Erikson. Depois eu mando para vocês lá. Uhum. Uhum. É interessante isso, né? Porque assim, isso vai aparecer nesses pontos que eu retomei aqui do Lacan. Essa ideia sempre repete, tem que partir do texto. Uhum. Não importa a personalidade, que ele fala, não importa a psicologia do autor, e até ele relaciona com o texto sagrado. Isso. Tem sempre alguma coisa, tem sempre isso, assim, o texto nos permite ver para além daquilo que o Freud era capaz de entender. Então, assim, ele fala, temos para nos orientar mais material do que aquilo que ele próprio conceitualizou. Então, assim, o texto permite ir para além do que o texto, né, ou do que o Freud propõe ali no texto. Tem uma, quer ver? Aqui, ó. Deve-se partir do texto e partir dele como Freud o faz e aconselha, como de um texto sagrado. O autor, o escriba, é apenas um escrivinhador e vem em seu lugar. Os comentários das escrituras ficaram irremediavelmente perdidos no dia em que se quis fazer a psicologia de Jeremias, de Isaías, inclusive a de Jesus Cristo. Da mesma maneira, quando se trata de nossos pacientes, peço-lhes que prestem mais atenção ao texto do que à psicologia do autor. É a orientação toda do meu ensino. Então, nessa frase tem, né? Tem tudo isso que você falou, tem a articulação com a dimensão do texto sagrado, né? Articula o método de leitura com esse tema que a gente está estudando, né? Da dimensão teológica e a clínica, né? Sim. E aí é interessante que quando aparece que Lacan retoma, né, a expressão do texto hebraico, que está lá no livro de Daniel, mene, tekel e parses, né? Que aparece lá no templo de Belsazar, escrito lá. E aí eu pensei o seguinte, uma coisa interessante sobre isso, é que havia uma escrita na parede. Havia uma escrita na parede, Lacan faz referência a isso, né? Havia uma escrita na parede. Belsazar e os seus nobres que estavam no templo veem a escrita, não entendem nada, mas a escrita causa uma perturbação neles. Ou seja, o texto está escrito, é indecifrável até aquele momento, ou seja, para aquele grupo o texto era indecifrável, mas estava escrito. Sim. Então é algo que eles, de certa forma, veem,
mas não conseguem decodificar. Mas, ao mesmo tempo, produz um efeito. Produz um efeito. Até que o intérprete se apresenta, que no caso é Daniel. Uhum. Então, a gente volta aqui para o texto do Haddad, né? Sobre essa dimensão judaica no texto do Lacan. Uhum. Ou seja, existe a necessidade de que alguém interprete. Uhum. Muitos textos ficam indecifráveis, inclusive na clínica. Sim. Para o Inclusive na próprio clínica. paciente, o texto dele é indecifrável, né? Sozinho, ele é indecifrável. Precisa do analista para fazer essa mediação, né, de interpretação. E aí entra o papel, né, fazendo esse paralelo com a cultura e tradição judaica. O analista, ele pode funcionar como o intérprete. E aí quem é que interpretava no judaísmo? Era o escriba. Uhum. Alguém que tinha capacidade para isso. Então, o analista entra como esse que interpreta, porque não é todo mundo que interpreta a Torá, são os iniciados. E o analista também funciona, e aí levando o caso de Daniel, né, como aquele que tem um dizer sobre o texto. No caso de Daniel, Daniel é um profeta. E a ideia do texto lá é Mene, Tekel e Parsis Deus contou teus dias, ele pesou teus dias na balança, falando para o imperador, né? Ele pesou teus dias na balança e ele viu que você está em falta. E isso era uma profecia que Daniel fazia sobre o futuro reinado de Belsazar. De que ele sucumbiria. Sim. E aí não sei se a gente poderia aplicar nesse contexto ao analista a figura de escriba. Escriba, sim, mas de profeta? É uma pergunta. Profeta no sentido de não alguém que adivine o futuro, né? Claro que não. Mas alguém que tem uma palavra sobre esse sujeito, sobre essa história. Mas no sentido de uma função, né? Uma função. Eu acho que daria para articular, né? Isso que você está trazendo, né? O analista com essa função, né, de intérprete, né? Porque ele tem um saber que ele permite interpretar o texto, né? Porque o Lacan fala isso, né? A relação né, do paciente com o inconsciente, né? É de desconhecimento. Então ele precisa, né? Precisa desse terceiro, né? Desse mediador para que esse desconhecimento, né, se desfaça de alguma forma. Então, precisa de uma mediação. Né? Que aí pode chamar de intérprete, né? Eu já vi chamar de intérprete, tradutor. Sim. Né? Porque esse texto, ele existe, né? Quando aparece lá em Belsazar, o texto existe. Eles veem, mas eles não interpretam. Sim. É preciso que alguém faça a função. Sim. E é curioso porque o Lacan traz isso, né? O Lacan traz isso justamente nesse sonho de Irma, falando sobre esse texto. Sim. E se for pensar no texto mesmo no texto do Haddad, né? Ele recorre um tanto a esse argumento, né? Que assim, já fizeram 1 milhão de interpretações, ele fala, né? Sobre o texto de Irma, mas ninguém conseguiu de fato interpretar o que aquele texto veicula. E aí ele, né, com esse trabalho interpretativo, vai fazer emergir aí, né, o significante do pai, ele vai articular com a religião, que vai articular com o judaísmo, né? Sim. Tem essa ideia também, né, de um texto que também não foi capaz de ser interpretado. Estava lá, todo mundo viu, né, a forma todo mundo viu, mas que não foi capaz de ser interpretado. Ele até fala, o Lacan intuiu, por isso que a gente voltou para esse texto, o Lacan intuiu algo, mas também o Lacan não desenvolveu, né?
Foi o Haddad que desenvolveu. Sim. Localizou aí na fórmula que a gente trabalhou aquele dia, né, a influência judaica do texto. E é interessante que o Lacan, ele passa o texto todinho batendo no Erikson, dizendo essa interpretação não vale, ele parte da noção culturalista, não faz sentido. Mas o próprio Lacan, ele também não consegue dar uma interpretação. E aí vem no final do Sono de Irma, o Lacan vai se aventurar numa provável interpretação. A gente pode falar disso agora ou tu prefere deixar para a próxima? Então, eu queria falar um pouco do começo do texto, da parte metodológica. Pronto. Deixa para a próxima. Que eu não consegui, eu não terminei de ler o texto. Tá, não, tudo bem. Eu não sei se as outras pessoas conseguiram terminar de ler, né? Mas aí a gente também tem tempo para ir lendo, assim. Tranquilo. É porque na segunda parte, que injeção de Irma final, o Lacan faz um trecho, assim, sobre a interpretação da injeção, do sonho da injeção. Mas não tem problema, você pode trazer, depois a gente volta. Não tem isso, leu uma vez, não vai ler de novo, né? A gente relê, né? Pode trazer. O que ele fala? Depois eu volto para o começo. Tá, deixa eu pegar aqui. Que página que tá? Que a gente também pode acompanhar aqui. Tá no PDF? Tá no PDF, tô no PDF. Tá. Sonho da injeção de Irma. A parte 2. Parte 2, é. Peraí. Estudos nos seminários. Seminário 2. Achei bem interessante a interpretação que ele faz. Ele passa o texto todo batendo, aí no final ele faz uma interpretaçãozinha. Deixa eu encontrar um minuto. Tá. Injeção de Irma, fim. Sonho da injeção de Irma, fim. Tá aqui, ó. Página 216 no PDF. Primeiro parágrafo, isto, segundo parágrafo, já é para a comunidade dos psicólogos, dos antropólogos. Aí tem bem aí embaixo umas letrinhas, uma grafia diferente. Em itálico. Isso. Sou aquele... Aí a interpretação de Lacan. Sou aquele que quer ser perdoado por ter ousado começar a sarar esses doentes, que até agora não se queria compreender e que se proibia a si mesmo de sarar. Sou aquele que quer ser perdoado por isto. Sou aquele que quer não ser culpado por isto, pois se é sempre culpado quando se transgride um limite até então imposto à atividade humana. Quero não ser isto. Em lugar de mim, a todos os outros. Sou aí apenas o representante deste vasto, vago movimento que é a busca da verdade, onde eu me apago. Não sou mais nada. Minha ambição foi maior do que eu. A seringa estava suja, sem dúvida. É justamente na medida em que a desejei mais, em que participei desta ação, em que quis ser eu, o Criador. Não sou o Criador. O Criador é alguém maior do que eu. É o meu inconsciente. É esta fala que fala em mim para além de mim. Eis o sentido deste sonho. Aí tem uma referenciazinha aí, 17, eu acho que é citando Freud, eu não cheguei a olhar. Deixa eu ver aqui. Ou se ele está citando alguma coisa, dizendo que essa seria a interpretação do Freud. Deixa eu ver se no notinho de rodapé. Nossa, tá ruim os nomes. O eu preposicionado toma forma mim.
É só isso. É Só isso, né? Uhum. Então, essa é a interpretação que o Lacan dá para o texto, né? Que Freud... A gente vai voltar, claro, para a gente discutir com mais detalhes. Uhum. Mas aí não é, né? Porque na interpretação do Freud, ele quer se livrar da culpa, né? De uma espécie de culpa de não ter curado, né? Sim. E colocar a culpa em outros, né? Isso. O Lacan desloca um pouco essa ideia, né? Então não é que ele está culpado por não ter curado. A culpa, na verdade, é por ele criar algo que pode curar quem não quer ser curado, quase isso, né? Uhum. Sim, essa é a ideia. Mas ele constrói algo que ultrapassa também, né? Isso que ele está dizendo. Que vai para além do eu, né? Assim, do que é o inconsciente. E isso vai para além do racional, né? Daquilo que ele pode controlar. Ele não controla isso. Quem controla é o próprio inconsciente. Uhum. Que é o pressuposto que tem que se ter para trabalhar com a psicanálise, né? Essa ideia de que o autor é o escrivinhador, ele não é o soberano. A verdade do texto o ultrapassa. Tem que ter essa dimensão de uma ultrapassagem, né? Sim. Inclusive tem que na clínica também, né? Tem que ser sempre uma verdade que ultrapassa, né? No caso da neurose, né? Ultrapassa o sujeito, inclusive o analista, né? Tem que ultrapassar o analista. Uhum. No sentido de ser algo novo, né? Na verdade, não esperada, né? Isso. Mas aí a gente pode ir voltando também, né? Eu queria só, né? Ixi, agora eu perdi aqui. Que página que é mesmo? O Sondir, né? Peraí. Ele tinha falado 216 no PDF e no físico é 233. Ah, tá. 232 eu vou lá no e 33. Vamos lá no comecinho do interpretação do sonho diurno. No Lacan, né? No Lacan. Espera que eu estou procurando aqui. Agora eu achei. Aqui. Mas é mais para pensar, né? É para acompanhar essa dimensão metodológica mesmo, né? Eu acho que ele apresenta aqui no começo, né? Então ele está investigando, né? Ele vai começar o texto aqui falando que ele está investigando, né? As concepções do aparelho psíquico. Aí ele vai voltar para a interpretação dos sonhos, né? Para entender assim, o que o Freud está propondo ali como concepção do aparelho psíquico. E aí tem uma parte que eu acho interessante que ele vai trazer, né? Que assim, que todo o movimento do Freud, né? Para conceitualizar o aparelho psíquico não tem a ver só com um trabalho, né, de produzir um sistema teórico coerente. Tem também, né, a busca de produção de um sistema teórico coerente, então ele vai desenvolver, né, modificando os conceitos, introduzindo novos conceitos, para coerentizar, vamos dizer, produzir uma coerência dentro do sistema, que o Lacan, às vezes, acredita que são conceitos que funcionam e outros que não funcionam, que produzem problemas. E também essas modificações, ele vai dizendo que surgem da parte clínica. Isso eu achei interessante de pensar, né? Já que a gente está pensando desse ponto de vista metodológico, e me parece que esse texto ajuda a pensar isso, como os conceitos vêm para resolver problemas. Pode ser um problema teórico, né, para manter a coerência do sistema teórico, mas pode ser um problema também enfrentado na clínica, porque a clínica, me parece, no jeito que ele está propondo aqui, os fenômenos clínicos, e a gente percebe isso na clínica, né, eles resistem, né, eles podem resistir a determinada teorização que a gente propõe. Então, às vezes, por exemplo, tem um material clínico lá, né, de um paciente, a gente tenta construir uma determinada
construir o caso a partir de uma determinada teorização, pensar em hipóteses, intervenção, direção do tratamento, e não é operativo. E aí a gente tem que alterar, né, a teoria. Né? Isso também faz com que as pessoas construam novas teorias, né, dentro da psicanálise para tratar de problemas que a teoria atual não está dando conta. E é o que Lacan também vai fazer. Então, eu achei essa parte importante, como que a parte clínica suscita modificações na teoria, e às vezes é necessário introduzir novos conceitos, alterar os conceitos, né? Aí ele vai falar de vários conceitos, né? A gente não vai entrar nessa parte, que a gente teria que ler os capítulos anteriores para essa parte da discussão que ele vai fazer da regressão. Que aí ele vai discutir, né, outras noções que aparecem no Freud, de quantidade, qualidade, regressão, percepção, consciência. Aí tem a figuração, o figurativo. E ele vai tentar entender por que o Freud precisou dessa hipótese de regressão. Outra parte que eu acho interessante desse ponto de vista metodológico é um tipo de postura, é um tipo de trabalho com texto que é de ficar tentando reconstituir o progresso do pensamento do Freud. Ele fala isso em alguns momentos, em outros seminários. Ele vai tentar, ele tenta acompanhar ali como que o pensamento do Freud foi se construindo ao longo do tempo. Então, assim, os problemas que surgiram, as teorizações que ele elaborou para construir esses problemas, o que isso produziu, né? Aí, né, soluciona uma parte do problema, mas às vezes produz outros problemas. E aí vai acompanhando esse movimento. Né? A parte metodológica, né, do método, né? A gente vai acompanhando isso também, se a gente for aplicar essa forma né, esse método. Então, antes trabalhava com o método da hipnose, com o método, aí substitui pelo método catártico, aí o método catártico substitui pela associação livre, aí no final da obra ele vai propor o tema das construções. Então, o Freud, ele vai percebendo, né, ele propõe para tratar na clínica o método, aí ele vê que tem limites, e aí ele muda, né, o método, produz transformações, porque ele acha que isso vai propiciar, vai garantir melhor o tratamento, né? E vai tentando dar soluções para isso. Isso é acompanhar o pensamento, é ver por que o pensamento vai mudando e como ele vai mudando. Aqui, né? Aí ele vai falar da carta do Fliess, que ele já mandou ler lá no começo. Ele vai citar o imaginário, né? Ele vai dizer, né, assim, parece que os conceitos eles têm finalidade de resolver problemas. O Freud vai introduzir essa ideia da regressão, da figuração, como uma forma de solucionar algum problema. Mas ele vai dizer, se ele já tivesse o conceito de imaginário, ficaria mais fácil para ele resolver determinado problema ali, que eu ainda não entendi qual que é, mas resolver determinado problema. Que é o imaginário, foi ele que construiu, não está no Freud. Entende? Aí já fica claro que o imaginário não é um conceito freudiano, é um conceito lacaniano. Inclusive, Lacan acha que se o Freud tivesse esse conceito, ele poderia solucionar determinados problemas, que eu acho que aí tem a ver com quantidade e qualidade, não sei, uma forma mais elegante, de uma forma mais interessante. Né? Aí ele vai tentar explicar um pouco, né, por que o Freud precisou fazer essas formulações. Eu anotei aqui, cadê? Tem a ver com esses problemas teóricos e clínicos que vão aparecendo. Ele vai dizer também de uma solidão ali nesse primeiro momento do Freud, né, que ele que tinha que, né, praticamente sozinho, né, ver os problemas e solucioná-los. Ele vai dizer também que ele vai tendo que fazer alterações na teoria como um reflexo do que ele vai percebendo ao longo do tempo de mudanças teóricas e técnicas que acontecem na comunidade analítica. Então, parece que em alguns momentos a teoria tem que ser modificada, alterada, em face do que está acontecendo dentro do campo, dentro da comunidade analítica. Mas aí, né, acho que as teorias que vão sendo
né, as elaborações teóricas que os outros autores vão construindo a partir da psicanálise, né, ou até de forma diferente da psicanálise, como o Jung, o Adler. Aí ele vai entrar nessa ideia, né, ele vai propor que os sonhos, né, ele vai colocar como uma espécie de prova, de exame, de teste, de experiência, né, discutir ali o sonho de Irma como essa espécie de prova, de experiência, para investigar a passagem da teoria do aparelho psíquico, da interpretação dos sonhos, para a teoria do narcisismo. Que ele vai entender, né, que tem uma modificação, né, na Traum-Tung, que é a interpretação dos sonhos. O aparelho psíquico, o eu era pensado de um jeito, né, o eu dentro desse aparelho psíquico, e aí na teoria do narcisismo era pensado de um outro jeito. E ele vai tentar, a partir do sonho de Irma, segundo ele diz, né, depois, o Wilson pode dizer que ele faz isso mesmo, né, porque às vezes ele propõe coisas que ele não faz. E vai, né, tentar investigar essa passagem. O Wilson leu o resto do capítulo. Lei. Ele vai explicando algumas coisas, né? Mas também não consegue interpretar, não. Não, né? Não. Ele vai dando... Inclusive, um questionamento que veio na minha cabeça foi o seguinte. Lacan critica tanto o Erikson, dizendo que não tem como... Ele vai dizer, acho que no começo do texto, olha, é muito difícil interpretar o sonho de alguém, porque quem melhor do que o sonhador para saber a interpretação do sonho? Lacan começa dizendo isso. Mas aí depois ele propõe interpretar. E fica contraditório. E também não consegue, né? E ele não consegue. Não vai interpretar, ele vai dando pistas, né? Pistas. Eu falei, critica muito o Erikson, mas dando pistas do que pode ser, mas não consegue realmente interpretar. E assim, Sim. E se a gente for traçar um paralelo, Gabriel e colegas, do que a gente percebeu aqui, Lacan, Erikson e o Haddad é o que consegue trazer uma interpretação melhor. No sentido de ele interpreta o texto, os detalhes do texto. O Lacan de uma forma coerente fazer... também, né? Sim. Entendeu? Porque a interpretação do Haddad, ela tem uma coerência interna, lógica, né? Que evidencia algo, assim, né? Muito singular, né? Sim. Ele consegue perceber coisas que ninguém conseguiu. Sim. E aí, sim, aí se a gente for pensar, e me vê outra coisa à mente também, né? O Haddad foi discípulo do Lacan, não foi? Foi analisando do Lacan. Discípulo do Lacan, analisando do Lacan. Então a gente pode pensar o seguinte: por que Haddad não se contentou com a interpretação do Lacan sobre a injeção de... E propõe uma outra interpretação, ele propôs uma outra interpretação. Então, se o Lacan afirma que ninguém pode interpretar o sonho, eu não sei se eu vou encontrar o texto literalmente, mas a ideia que o Lacan traz olha, é muito difícil alguém que está fora do negócio interpretar um sonho, pegar o sonho de alguém e trazer para fora, interpretar, você não consegue. Mas ele dá uma interpretação. Mas o Haddad, como discípulo dele, não criticou essa postura do Lacan. Não concordou, pelo menos, né? Não concordou. A prova é que ele pega o sonho do Freud e interpreta. Sim, e diz que as interpretações anteriores não foram boas. Exatamente. Incluindo de quem? Do seu médico. Porque se ele tivesse ficado satisfeito com a interpretação do Lacan, ele não precisaria interpretar, né? Daria. É interessante isso, né? Porque no texto ele fala, ele dá puxa um pouco a sardinha pro Lacan, né? Assim, o Lacan intuiu, né? Que teria algo de hebraico no texto. Ele, né? Ele dá essa puxada de sardinha, né? Como se ele estivesse continuando, sabe? Uma trilha que o Lacan deixou. E aí seria a referência que o Lacan faz
ao texto de Daniel, Mené, Mené, Tekel e Parsis? Porque, Ixi, eu não sei dizer. porque, querendo ou não, pelo que a gente está conversando aqui, desde desse semestre, dentro desse semestre, o que tá claro assim, é que o Lacan ele usa um método de leitura, perfeito. Isso aqui a gente ele tem um método de leitura. Uhum, E aí o Haddad levanta a bola sobre o método judaico de interpretação. Né? uhum, E, querendo ou não, o Lacan traz um texto bíblico que traz essa ideia, né? Ou seja, existe uma escritura que ninguém interpreta, uhum, mas que causa um espanto, né? Naquele que aham, se defronta com essa aham, escritura. uhum. Então, teríamos aí um método de interpretação de Lacan? Você faz parte do método? Aham. Porque quando você vai dizer dessa... Eu não sei pronunciar isso que você falou, do que estava escrito na parede, que as pessoas não conseguem, né? Aham. Tem um trecho, né, dessas citações dessas partes do texto, que ele fala assim, cadê? Cadê? Com efeito, esses textos são difíceis, impregnados de uma problemática trama de questões que manifestam contradições, contradições organizadas e não simplesmente antinomias. Tem uma outra... Não, não é isso. É aqui, ó. Peço a vocês todos que leiam esse texto várias vezes, porque senão não vão entender a crítica que eu vou fazer. Os últimos parágrafos, essa parte, os últimos parágrafos permaneceram literalmente herméticos e de boca fechada. E até agora nunca foram elucidados. Então, assim, ninguém conseguiu, até agora, né, interpretar esses parágrafos. E eu vou interpretar. Né? Entende? Aí eu pensei nisso, ele sendo o Daniel ali, né? Que Exata. interpreta. Mas, de alguma maneira, ele assume essa posição, né? Quando ele diz que os psicanalistas da época não conseguiram interpretar o Freud, ou seja, degradaram a teoria, seguiram por outro caminho, né? E ele vem como aquele que vai propor uma nova leitura, que é essa leitura que vai recuperar e vai tornar inteligível de fato, né? O que o Freud quis dizer. E aí ele já tem um interlocutor, vamos chamar assim, né? Que é o Erickson. Ele está dizendo, olha, o Erickson tentou também e não conseguiu. Aí o Erickson é um representante desses pós-freudianos que, né, que fazem leituras equivocadas, né? Isso, ele está nesse bloco. Exatamente. E é interessante que isso também é uma coisa que a gente vai percebendo. A crítica do Lacan não é só o resultado da interpretação. A crítica do Lacan é o método usado, né? Isso eu acho que não é muito discutido no campo. Que o Lacan não critica só a leitura, a interpretação, né? O resultado da interpretação, o resultado da leitura, mas o método empregado. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí eu acho que isso faz a gente ir para essa parte do Hartmann, que ele vai fazer essa crítica. Mas antes eu queria propor uma pergunta aqui, que eu acho que se articula a isso que você está trazendo da interpretação do Lacan, do Erickson, do Haddad, quais critérios, né, a gente usa para definir se a interpretação é boa ou não? Como é que a gente define? Né? É claro, assim, tudo bem, o Lacan está criticando a interpretação do Erickson, porque ele está partindo de critérios ali metodológicos distintos do Erickson, né? O Erickson está considerando a psicologia do autor, Lacan acha que não se deve considerar, o Erickson está considerando a intenção do sonhador, o Lacan acha que tem que considerar a estrutura do texto, né? Claro, então, assim, aí dentro dos parâmetros que você usa, você vai dizer que, né, que uma é correta e a outra não é. Mas não sei se é o suficiente, porque mesmo que o Lacan está propondo isso, a gente acabou de falar que não acho que a leitura, que a interpretação do Lacan é melhor que a do Haddad, parece que a do Haddad é melhor. Então, quais são os critérios, né?
de uma boa vai um pouco nesse livro, esse livro do Humberto Eco eu não terminei de ler, que ele fala dos limites da interpretação. Como é que muitas interpretações são possíveis, mas será que só tem uma boa? Ou tem várias boas? Né? Isso tem a ver com o método que você escolhe? O Thomas Kuhn, acho que tem a ver com o método. A gente já estudou o Thomas Kuhn em semestres passados. O Thomas Kuhn fala assim, para mim, o grande desafio da pesquisa é você encontrar um método adequado para ler aquele texto. E na cabeça dele só tem um. Não tem vários. Não dá para você usar qualquer método. Tem um método... então existe um método específico com... É um método específico que vai ser elegido e construído para cada texto, ou para cada conjunto de textos. Não é um método X, né? Por exemplo, ele está fazendo... Depois eu posso mandar o texto para você, se você quiser ver, que ele está falando da parte metodológica do ensino dele. Do ensino dele não, né? Da pesquisa dele. Aí ele fala que ele construiu um método específico para trabalhar com os textos do Aristóteles, por exemplo. E ele fala que ele ensinava os alunos dele que o grande desafio da pesquisa é você conseguir decidir qual método que você vai empregar para ler os textos que você está se propondo a ler. Porque não serve qualquer método. E ele vai dizer que os métodos antigos são os melhores métodos, não os métodos atuais. E ele retoma métodos de outro pesquisador que articula com o método do Poiré, e aí tem toda uma articulação aí, né? Que dá para ir para o método do Poiré, que a gente estudou um pouco também. Mas é isso, assim. Então, conversa com essa ideia assim, de que teria um método. E ele critica o método do Descartes, por exemplo, de leitura do Aristóteles. Pronto. E aí, em cima disso, eu gostaria de pensar, que a gente pensasse numa outra questão. Para ler o Lacan, existiria ou existe apenas um método? Uhum. Porque, assim, por que eu estou levantando isso? Porque eu quero fazer referência agora ao Haddad, que é o quem está estudando. Uhum. O Haddad está trazendo um método de leitura. Método de leitura dentro da perspectiva judaica. Uhum. O rapaz lá de Alagoas, que eu esqueci o nome dele agora, que eu participei do curso dele aqui em São Luís, sobre o Lacan chinês, ele traz uma outra leitura do Lacan, um outro método. Ler o Lacan baseado nessa perspectiva do chinês. O Lacan chinês é o título do livro dele. Lacan chinês. O Lacan chinês. E aí ele vai mostrar, é muito interessante o curso dele, que está no livro, né? Que vai mostrar que a forma de escrita do chinês dialoga muito com o que Lacan trabalha nos seus textos. Uhum. E aí, por isso que eu levantei a questão. Existe só um método para Lacan? Se a gente vai para o Miller, o Miller tem o método de leitura do Lacan. Tem. Dele. Sim. Então, será que só existe um método que é válido? Não tem resposta ainda não. Porque se você vai para outros autores, né, você vai encontrar os métodos são muito variados. E aí uma coisa que me remete ao que o Lacan diz, né, que assim, que ele vai falar assim, tem uma dimensão metodológica que é, segundo ele, é essencial para ler um texto, que é você conseguir recuperar essas regras de compreensão e de entendimento que o próprio texto explicita, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei do Freud, né? Tem que ler, se você não souber a teoria da depressão do sonho, você não vai entender o que eu estou propondo. Você também não entender a teoria da sexualidade naquele momento que ele está discutindo, você não vai entender o que ele propõe lá. Vai parecer viagem, coisa fora de, né? Fora de
de ideia, né? Assim, fora sem noção. Então, você tem que entender, né? Acho que certos fundamentos ali que condicionam o sentido daquele texto. Isso talvez seria uma dimensão mínima, talvez, do método, né? Perfeito, perfeito. E aí a gente poderia aplicar isso ao Lacan, né? Que ultrapassaria todos os métodos, ou seja, olhar um ponto crucial em todos os métodos, seria mais ou menos um ponto crucial ou único nos métodos. Olhar o contexto em que o autor escreveu o seu texto, seria mais ou menos isso. Teria critérios mínimos, né? Tudo bem, existem múltiplos métodos, mas teriam critérios mínimos? Critérios metodológicos mínimos? Tchau, Fernando, até a próxima. O Kuhn fala isso, né? Para entender o pensamento, ele fala que o pensamento do Descartes, as construções que o Descartes faz sobre o tema do movimento em Aristóteles é equivocado. Ele chega a tirar sarro, Descartes chega a tirar sarro do Aristóteles. Porque são leituras anacrônicas, é uma leitura anacrônica. Então ele vai usar a teoria newtoniana para ler a teoria aristotélica, dessa dimensão do movimento. Ele vai dizer que isso é um equívoco. Você tem que usar um chapéu pensante, você tem que voltar para a antiguidade, entender o contexto, entender o que o tema do movimento significa dentro da obra, para poder entender o que ele está dizendo do movimento. Você entender o pensamento do autor. Outros autores fazem isso também, o Poiré, por exemplo. Quando ele vai tentar entender o progresso da ciência, ele vai estudar filosofia, a própria ciência, né? E outros discursos religiosos, vários discursos que estão acontecendo ali e que contribuem para a produção de um certo tipo de pensamento. Então, essa é uma regra metodológica dele. Outra regra metodológica dele é considerar os fracassos. Não apagar os fracassos. Entender que a ciência vai por fracassos, né? E que demora muito tempo, às vezes, para a construção de um conceito, né? De uma tese, e que, às vezes, a tese está sendo construída em vários lugares ao mesmo tempo e não por uma pessoa só. Também são regras, né? Mas é isso, será que tem critérios mínimos metodológicos? Perfeito, boa. Verdade. Aí, só para encerrar, né, que ele vai trazer aqui, né, aí ele vai trazer um critério metodológico, que é não fazer Freud, dizer o que está na última etapa do seu pensamento como se estivesse na primeira. Então, assim, como ele está dividindo em etapas, né, ele está pensando em várias etapas do progresso do conceito de eu, então, ao ler a interpretação dos sonhos, que é o que ele vai fazer com o sonho de Irma, uma espécie de um cuidado, né, de não dizer que já estava lá o que vem depois. Isso é um critério metodológico, que às vezes as pessoas não assumem esse, usam outro critério, né? Com o Freud é muito comum fazer isso. Já estava no Freud essa ideia do imaginário, já estava no Freud essa ideia do simbólico. Então, né, já supõe algo que, na verdade, foi elaborado por Lacan, como ele está dizendo, conceito de simbólico, Freud não formulou, fui eu. O imaginário, Freud não tinha esse conceito. Eu tenho agora, né? Mas tem gente que já supõe. Olha que é o simbólico no Freud. Olha que o imaginário. Mas é uma leitura de trás para frente, né? É meio uma forçação de encaixar algo numa teoria que não existia na época. Né? Porque o simbólico acaba construir a partir da linguística, da antropologia. Perfeito. Faz muito sentido. É querer colocar nos lábios do Freud algo que não estava na sua época. Exato. Não estava na sua época. E isso produz um efeito nefasto, né? Porque faz o Freud dizer coisas que ele não disse e apaga também a originalidade do Lacan. O que é de fato que o Lacan produziu, né? De novo, né? De novidade. Tem esse efeito, né? Então, você vê, o critério metodológico, o Kuhn fala isso, o critério metodológico é o método é a parte mais importante da leitura.
né? E leitura está dizendo da pesquisa, né? É a parte central. Sim. E aí me chama a atenção que a gente não tem um debate tão sistemático no campo sobre, né, como o método Lacan, né? Esses métodos de leitura, né? Dentro da psicanálise lacaniana não é tão. O Dunker fala isso num texto dele, né? Como os autores, os comentadores não se debruçam de tentar entender a dimensão metodológica do programa de investigação do Lacan. E se a gente for pensar nisso que a gente está dizendo, que o Kuhn fala, né? De que o método ele é central, ele é decisivo, porque ele condiciona os resultados, né? É isso que a gente vê. Se você partir do pressuposto que a psicologia do autor está de fora, isso faz ser ler numa chave. Não, tem que considerar a intenção. Isso vai ser ler numa outra chave. Uhum. Então já está condicionado anteriormente o método. E aí a gente pode pensar na clínica também. A depender dos critérios metodológicos, também já condiciona a leitura do material, que tipo de interpretação é possível, que tipo de efeito tem sobre o material, né? Tem. Muito bom. E aí ele vai criticar o Hartmann, né? Mas acho que a gente pode deixar essa do Hartmann para a próxima, porque aí a gente, né, a gente já continua dessa conexão dos critérios metodológicos, porque eu fui buscar algumas coisas no francês, e eu queria trazer as traduções em francês que me parece que dão um outro sentido, assim, né? Ou amplia o sentido desse trecho, que ele faz que aí acho que vale a pena, ele faz uma crítica ao método do Hartmann, né? Tá bom? Mais algum comentário? Alguém queria fazer? Você, Wilson? Não, tranquilo. Beleza, então. Aí daqui 15 dias, então, a gente continua com esse texto mesmo. Perfeito. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Até.